Bom, então, formalmente, vamos iniciar, né, nosso evento. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a presença, agradecer aos meus colegas, meus residentes, meus doutorandos, porque realmente a gente conseguiu, né, em pouco tempo, unir aqui o pessoal do Rio Grande do Sul num projeto muito importante, assim, que nós que somos, né, pessoas naturalmente associativas, a gente entende a importância disso e a gente procura também transmitir para os nossos alunos, nossos estudantes. Então, hoje a gente conta assim, com várias pessoas que trabalham muito a cirurgia no país. Temos a honra de ter o nosso presidente do CBC, aqui, o doutor Luiz Carlos, o Bergeron, que é o diretor do Núcleo 7, o Miguel, que é o mestre, e os nossos colegas, né, o Luciano, a Mara, Oscar, o pessoal de Pelotas também. Então, eu queria dizer que a gente está muito feliz por isso e que seja um momento importante que a gente possa nos encontrar muitas outras vezes. Informalmente, né, Luiz Carlos, gostaria que você falasse alguma coisa, Miguel, Bergeron, se possível, fiquem à vontade. Depois eu passo a palavra para o Zogby, então, começar a nossa discussão. Tá bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, essa iniciativa gaúcha, que nos deixa muito felizes. O capítulo do Rio Grande do Sul sempre é um capítulo, sempre permanece como um dos primeiros capítulos, né, na história do CBC. Foi o quarto capítulo na fundação do CBC, foi o primeiro a representar fora da fronteira do Sul, né? Então, antes da Catarina, antes do Paraná. Isso dá sempre muito orgulho ao povo gaúcho. Então, a gente tem certeza absoluta que nessa gestão do Miguel, a Doris, o Ricardo, que é um parceiro imenso lá dentro do Diretório Nacional, a gente vai ter aí essa opulência registrada e continuada do Rio Grande do Sul. Então, parabéns pela iniciativa. Nós estamos muito orgulhosos aí dessa atividade. Espero que o sucesso já está aí, né? 98 participantes online, mais o público presente ainda. Então, isso, na verdade, não é nem mais uma aula, isso é um verdadeiro congresso com esse público todo aqui, né, Miguel? A gente está acostumado aí com os congressos, isso aqui é um evento fantástico. Então, deixo aqui minhas boas-vindas a todos e registro aqui que o CBC está presente e contem com o CBC nessa fronteira do Gaúcha, que vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Abraço para todos aí, um bom mate para todos aí. Obrigado. Estamos firmes aqui. Estamos firmes. Miguel. Ricardo, primeiro o nosso representante da região sul. Então, só quero cumprimentar a todos. Também, acho que um cumprimento especial ao Von Batten e também um agradecimento a Doris, que se empenhou, né, nessa questão de que a gente comenta muito, que é a questão da gente levar o CBC para o interior do estado, né? No interior nós temos pessoas extremamente capacitadas, né, com muita experiência em cirurgia e que é fundamental que eles participem mais e nos mostrem a sua experiência e a gente aprenda com eles também. Então, eu acho que esse objetivo está sendo cumprido, né? Eu acho que é isso que vale, né? Então, parabéns para todos os organizadores, né? E que a gente continue com esse evento outra vez também. Um abraço a todos. Bom, cabe às entidades associativas mostrarem a sua razão de existir, tanto na área civil como na área científica, né? Claro que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e especificamente o nosso capítulo, ele tem a missão de representar o cirurgião gaúcho pela sua importância histórica da própria entidade. Mas nós temos que mostrar armas, nós temos que oferecer possibilidades para os nossos sócios e para a própria comunidade cirúrgica gaúcha. E então, essa ideia da Doris, ela parte também de uma ideia do CBC Nacional, que é interiorizar. Aliás, a Doris, qualquer coisa, ela diz assim, não esqueça os colegas do interior, e ela está correta. E nesse processo, é muito importante incorporar os nossos médicos em treinamento, os residentes, e os alunos, os acadêmicos de medicina, que tem muita força de divulgação, muita garra. Então, também, agradecendo a presença do Luiz, que é incansável aqui, é muito importante ter essa chancela dele nesse tipo de atividade, e fazendo a divulgação, que
essas atividades de discussão de caso com serviços de residência do interior do estado se estenderão esse ano em mais 2 atividades, que serão bem divulgadas, e principalmente chamar os colegas para nosso querido e tradicional JACAD, Jornada de Atualização e Cirurgia do Aparelho Digestivo, que será dias 20, 21, 22 no Centro de Eventos da RIGS. Dia 20, inclusive, um simpósio das Ligas de Cirurgia e Trauma do Rio Grande do Sul. E aí, dia 21 e 22, espero com a presença do Luiz Vovô Luiz e todos vocês, em Porto Alegre, para a gente discutir. A gente vai focar em urgências e trauma. E ano que vem, esse projeto, né, Doris, vamos tocar, e quem sabe a gente consiga viabilizar ir ao interior presencialmente para trabalhar num projeto de desenvolvimento técnico na área de segurança em cirurgia. Agradeço a presença de todos. 112, estou com ciúme, a nossa reunião do Moinho chega no máximo a metade disso. Passo a palavra, então, para o Luciano Zogby, que vai coordenar hoje essa atividade. Luciano, se me permite, só Claro. O Miguel, como sempre, muito ligado, ele acabou fazendo uma mensagem que eu quero aproveitar e fazer esse comentário. Nós tivemos agora uma reunião recente, onde estavam presentes os nossos mestres todos, e o CBC está com um caminho muito interessante, que é o treinamento em cirurgia, né? E o Rio Grande do Sul é um dos estados que, apesar de ter um programa de residência muito forte, ele tem poucos exemplos de treinamento em cirurgia. O treinamento nada mais é do que um programa de residência médica, né, e supervisionado pelo próprio colégio, e até, eu diria assim, hoje, talvez até com muito mais lógica do que o próprio programa de residência médica. Então, eu queria deixar aqui só registrado. Seria muito interessante que procurasse o Miguel, procurasse o Ricardo e a Doris, no sentido de como fazer para poder criar esses programas de treinamento dentro do programa do CBC, e ele está aí já com... no Brasil já estamos em 48 programas de treinamento, com praticamente 400 residentes sendo treinados. Então, é muito interessante, e principalmente para aqueles programas que ficaram, de alguma forma, perderam as suas bolsas de residência MEC, né, e a gente tem usado muito treinamento para poder suplementar isso. Então, deixo aqui só a mensagem, e o Miguel depois pode passar mais alguma informação. Então, é isso. Desculpa atrapalhar aí o comentário. Luciano, o doutor Viana levantou a mão aqui. Bem-vindo, doutor Viana. Boa noite. Não sei se vocês me ouvem. Sim. Sim. Bom, primeiro, queria agradecer a Doris, né, o convite em estar participando aí, parabenizar pela iniciativa. Né, eu estou participando aqui como primeiro evento, como presidente da Comissão de Interiorização do CBC. Né, conversei bastante com Doris aí, né, várias ideias ela tem, como o Miguel falou, é uma defensora ferrenha aí da interiorização da cirurgia, e eu acho que esse realmente é o caminho, isso é importante não só para o CBC, mas para a cirurgia brasileira como um todo, né? Já conversei com o Miguel também de alguns projetos, né, a gente tentar desenvolver no interior, aí eu estou escrevendo, já enviei, já submeti ao CBC um projeto para a gente começar também agora alguns eventos presenciais. Vamos fazer o primeiro aqui no interior da Bahia, até pela proximidade, que vai ser um evento piloto. Eu espero que a gente possa também fazer alguns aí no Rio Grande do Sul. A ideia é que a gente faça no Brasil todo, tá? Mas qualquer iniciativa é válida, é bem-vinda, né? Eu também fico feliz, Miguel, em ver aqui 114 pessoas, sensacional, né? Um quórum muito bom, e mostra que realmente tem potencial, né? Esses eventos que a gente consegue levar cirurgiões, residentes, acadêmicos. Eu também sou muito adepto a trazer o acadêmico, né, e o residente, os jovens cirurgiões e os futuros cirurgiões para o CBC. Na verdade, é como se fosse aí no futebol uma divisão de base, né? A gente tem que preparar o cirurgião desde cedo, e acho que esse contato é fundamental. Então, parabéns, Doris, parabéns, Miguel, Ricardo, a todos os organizadores aí pelo evento. Eu tenho certeza que já é sucesso. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Luciano. Professor, vou compartilhar aqui, tá?
Perfeito. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a professora Doris pela ousadia, pela determinação, pela energia que ela tem, e nós já conhecemos ela há muito tempo, sabemos da sua capacidade, e mostrar minha imensa satisfação, minha alegria em poder participar deste primeiro evento, com o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Dr. Von Batten, com autoridades, Dr. Miguel Naco, Dr. Bregeron, Dr. Luiz Viana, Dr. Oscar Leite, apresentando inicialmente nossos debatedores daqui da região Sul. Então, nós contamos aqui também nessa mesa com a doutora Mara Campelo, que é cirurgiã aqui em Rio Grande, preceptora e coordenadora da residência de cirurgia geral daqui de Rio Grande, do Hospital Universitário da FURC. Também com o doutor Pedro Funari, que é cirurgião digestivo e endoscopista, e foi cirurgião da FURG, e também é em Pelotas, onde também preceptora a residência e cirurgião bariátrico. E também a doutora Viviane Trindade, que é cirurgia geral e digestiva, e também faz endoscopias. Por um bom período, ela trabalhou com os nossos residentes, com os rounds diários na enfermaria, e atualmente ela exerce suas atividades em Pelotas também. E a ideia de trazer debatedores de Pelotas foi para juntar a Zona Sul e fortalecer este nosso evento. Apresentando nossa residente, que irá dar sequência, a doutora Ana Carolina da Costa Ferreira, R2 de cirurgia. Ela fará agora a apresentação e vamos fazendo uma troca, a Carol e eu, ao longo da apresentação, e também trocando com a plateia, para que possa ser uma apresentação bastante interativa, que todos possam participar e, de certa forma, tornar ela mais divertida. Então, Carol, tudo contigo. Boa noite a todos, obrigada pelo convite desse evento. Eu sou Ana Carolina, como o Dr. Zogby disse, sou médica formada pela Unifam, da Aparecida de Goiânia, sou R2 da residência de cirurgia geral aqui da Universidade de Rio Grande e sou mestranda em educação pela Universidade do Porto. Hoje nós vamos apresentar 2 casos clínicos, todos foram orientados e preceptorados pelo Dr. Zogby. Então, iniciando o nosso primeiro caso, nós temos uma paciente feminina de 82 anos que veio com uma queixa de uma dor abdominal à direita, associada a náuseas e vômitos, e ela veio encaminhada trazendo essa ecografia abaixo. E agora nós fazemos uma pausa. Vejam bem, senhores, isso traduz bastante a nossa realidade. Era um dia de 2019, 2018, eu estava discutindo os casos do ambulatório com o pessoal do estágio, da residência, após o término dos atendimentos, e uma familiar de uma paciente que eu já havia operado, alguns familiares, me procurou naquele momento com essa ecografia, para que eu operasse a vesícula da mãe dela. Então, a entrada do caso se dá numa pseudo-consulta de corredor, que depois eu encaminhei para o nosso ambulatório para poder conversar, poder examinar com calma, mas a abertura foi esta, um encaminhamento para uma colecistectomia. E aí, assim nós começamos. Carol, passa o próximo slide. Então, a nossa paciente, ela refere a 4 meses o surgimento de dor em hemiabdômen direito com irradiação difusa, associado com constipação de início recente e progressiva, náuseas, vômitos e anorexia, com uma perda ponderal de 6 quilos. Faz uma pausa, Carol. Então, vejam, neste momento, nesse slide agora, nós estamos na nossa primeira consulta. Eu fiz o encaminhamento dela ao nosso ambulatório de cirurgia geral do Hospital Universitário da FURC, e aí nós podemos sentar com a paciente, com os seus familiares, e podemos conversar com mais calma e esmiuçar as suas queixas. E vejam que as queixas vão um pouco mais além. Pode dar continuidade, Carol. E durante a consulta, a paciente refere hábitos intestinais sem alterações, então evacuações normais e diárias, nega alterações ali na urina, como disúria, hematúria, e nega alterações na coloração das fezes, mas ela refere que apresenta sangramento nelas. De história prévia, de cirurgia prévia, nossa paciente tem uma esterectomia, uma oforectomia bilateral e uma correção cirúrgica de cistocele.
Aqui fazemos uma outra pausa. Então, vejam bem, agora, para despertar a atenção do público acadêmico, pessoal que tem aprendizado, vejam que a dor dela é à direita, em abdômen direito, com irradiação difusa. Entretanto, ela tem uma queixa que nos desperta a atenção. Vejam bem, constipação de início recente e progressiva. E no quadrado verde, vejam que na história pregressa, ela tinha evacuação normal e diária anteriormente. Além disso, ela perdeu 6 quilos nesse período de 4 meses. Então, antes de ir para o próximo slide, eu gostaria de instigar um pouco a plateia, brevemente, o que desperta na mente de vocês? O que nós poderíamos, nesse momento, trazer de hipóteses diagnósticas e como conduzir esse caso? Bom, se ninguém vai falar, eu vou dar um palpite. É que assim, ó, é muito importante a situação que tu está atendendo a paciente. Hoje, por exemplo, no SUS, muitas vezes nós temos um horário de ambulatório que envolve 40 pacientes. Então, é que nem diz, é a anamnese e o exame físico direcionado para o aparelho cirúrgico, cada vez mais restrito. Então, às vezes chega uma paciente que tem colitis e a gente vê a paciente muito mais como uma vesícula a ser operada do que como uma paciente que tem queixas que provavelmente a hipótese diagnóstica seja uma colicistite crônica, calculosa, etc., colitis. Então, quando tu tem calma, atende com calma a paciente, eventualmente alguns outros sintomas e sinais podem aparecer, ou algum achado de exame físico, que é menos frequente, e aí mudar a conduta. Além disso, muitas vezes tu tem uma paciente que está muito sintomática da vesícula. Então tu está meio com pressa de resolver aquele problema, e aí junta com a pressa da paciente de resolver. E às vezes, principalmente no Sistema Único de Saúde, a dificuldade de conseguir exames de diagnóstico com certa velocidade para que a paciente tenha um atendimento dentro do possível. Só esse comentário, obviamente, os acadêmicos estão vendo as hipóteses diagnósticas aí, os nossos debatedores. Muito bem colocado, doutor Naco, porque o seu comentário traduz exatamente a nossa realidade, e tenho certeza que não é só em Rio Grande. O residente quer operar, e a demanda é enorme. A gente se defronta exatamente com isso, é 30, 40 pacientes por vez. É uma demanda grande, às vezes a pressa acaba indo contra a perfeição. Mas como é importante de dar essa atenção ao paciente, a gente sentar, a gente tentar esmiuçar as informações. E aqui nós temos um caso que, vejam bem, vamos destacar, ela teve constipação de início recente. É uma paciente idosa que teve alteração recente do hábito intestinal, com perda de peso. Isso é neoplásico até a prova o contrário. Ela tem, de fato, uma litíase biliar, mas ela pode ter algo mais. E vejam bem, neste contexto de perda de peso e de alteração do hábito fecal, é fundamental que nós investiguemos um pouquinho mais para que, caso ela vá ser submetida a uma operação, a gente já resolva o seu problema de fato. Vamos ver o exame físico dela. Então, o exame físico dessa paciente, o exame físico geral, ela encontra-se com sinais vitais estáveis, mucosas hipocoradas e anictérica. No exame físico abdominal, na inspeção, ela tem um abdômen discretamente distendido, com cicatrizes medianas em andar inferior do abdômen, ruídos hidroaéreos aumentados e com timbre metálico na ausculta, alguns pontos timpânicos na percussão e outros não. Ela apresenta uma dor à palpação profunda e uma massa palpável em fossa ilíaca direita, que também, quando ela fez o ultrassom, foi constatada essa massa e foi visto uma heterogeneidade com Doppler, né? Então, a gente já viu uma alteração a mais também no ultrassom, além da colicistopatia litiásica crônica dela. E aqui o nosso caso vai ganhando forma. Vejam que o exame físico está bem característico com uma outra entidade. Não sei se alguém gostaria de tecer algum comentário acerca desse exame físico, antes de darmos continuidade.
que o maior comentário é que o exame físico foi efetivamente feito, né? Continuando ali o que o doutor Miguel falou, é comum chegar paciente com... E pior é que até em consultório privado. Chega com ultrassom, com colelitias e o médico passa correndo e marca a colestectomia. Então, palmas para quem fez a história completa e fez o exame físico completo da paciente. Muito bem colocado, doutora Mara, exatamente. Como é bom trabalhar com pessoas que lidam na linha de frente. E o exame físico dela, vejam bem, ela parece ter uma semioclusão intestinal. Ela não está, neste momento, com o abdômen agudo obstrutivo, mas ela está se encaminhando para isto. Então, nós vamos dar seguimento à investigação. Carol, próximo slide. Então, foi realizada uma colonoscopia nessa paciente, onde apresentou uma lesão infiltrativa em seco, próximo à válvula iliocecal. Foi constatado alguns pólipos secais que foram encaminhados para patologia, sendo que foram 4 fragmentos, sendo que o maior deles tinha 0,4 centímetros e o menor 0,3. E veio apresentando um processo inflamatório crônico, compatível com ulceração, e ausência de neoplasia nessa amostra. E aí nós colocamos em xeque. Vejam bem, frente a uma paciente idosa com alteração do hábito fecal, mucosas hipocoradas, perda de peso, a primeira coisa é se pensar numa neoplasia coloretal, ainda mais pelo exame físico, com uma massa palpável em abdômen inferior direito e perda de peso e ruídos hidroaéreos de luta com timbre metálico. Ela teria um carcinoma coloretal à direita, que estaria obstruindo. O exame de escolha é a colonoscopia e foi realizado em tempo hábil. A colonoscopia mostrou, de fato, uma tumoração, uma lesão infiltrativa. Entretanto, a biópsia, que é o exame padrão ouro, veio negativa. E aí, senhores, como procedemos com esse caso? Alguém dá alguma sugestão? Vamos deixar nossos debatedores convidados aí falar, tá ficando difícil, né? Ela tem tomografia? Boa noite, colegas. Boa noite. Aqui é o Pedro Funari que está falando. Foi identificado úlcera também na colonoscopia ou ele só coloca como lesão infiltrativa em seco? Excelente, doutor Funari, bem colocado. Sim, era uma tumoração úlcero-vegetante no seco. Então, tinha uma lesão protrusa que também era ulcerada e dimensões dessa lesão foi descrita na colonoscopia? Na ocasião, o colonoscopista não se atreveu a colocar centímetros de lesão, colocava apenas que ela estava obstruindo a válvula iliocecal. Ele chegou a fazer a intubação ileal também, ou ele só fez a intubação secal? Não foi possível a passagem do aparelho. Chegou até o seco. Tá bem. E essa paciente tinha alguma história prévia de doença autoimune, doença de imunodeficiência, alguma outra coisa que pudesse pensar em algum outro tipo de doença infiltrativa do cólon, ulcerada? Tá ficando interessante. Não, na realidade ela não tinha história de doença autoimune. Bem colocado. Bom, frente a este caso, alguém mais quer falar alguma coisa? Boa noite, tudo bem? Eu sou a Viviane de Cidade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Tá. A minha dúvida, essa lesão infiltrativa que aparece na colonoscopia, ela é uma lesão que está obstruindo a válvula iliocecal, certo? Parcialmente, doutora. Obstrução parcial da válvula, correto. Tá. E foram feitas só 4 amostras, né? Exatamente. Isso. Tá. Mas pelo resultado aqui, é compatível mais com o processo inflamatório, ulceração,
Eu não ficaria satisfeita com essas poucas biópsias, talvez possa ter pego mais em alguma parte que esteja alterada, com necrose, e não me daria uma resposta tão concreta. Não sei se alguém mais concorda comigo, mas eu ficaria preocupada com essa lesão que está obstruindo, parcialmente obstruindo, né? Então, já me encaminharia mais para a parte da cirurgia mesmo. É uma lesão que foi pega só fragmentos, não foi ressecada por colonoscopia, né? Bem colocado. Não, só os 4 pólipos mesmo. Tendo em vista, e a doutora Viviane também é uma cirurgia da zona sul do interior, então está acostumada também com as condutas e com as dificuldades inerentes ao meio. E nós fizemos alguns outros exames para tentar mapear melhor essa lesão, e a conduta acabou sendo exatamente a cirurgia. Então, após a avaliação pré-operatória, ela foi submetida a uma cirurgia eletiva. Acho que pode passar o próximo slide. E aqui está. Na operação, nós constatamos uma tumoração localizada exatamente na porção já estabelecida pela colonoscopia, na região do seco, obstruindo a válvula iliocecal, facilmente delimitada pela palpação. Fizemos a... Opa! Não foi feita a tomografia antes da cirurgia? Não, não foi. Eu faria uma tomografia, sem dúvida alguma. Na realidade não está no prontuário, mas se eu não me engano, a paciente fez fora do hospital, porque ela não internou para operar. A gente seguiu o acompanhamento ambulatorial. Ela, se eu não me engano, ela fez particular e está com ela os exames. Aqui a gente fez uma revisão de prontuário, agora a doutora Carol, então no prontuário não havia. Mas a tomografia dela não mostrava uma massa no local, sem lesões à distância, sem lesões metastáticas, com fígado, vísceras parenquimatosas todas normais. Agora, o aspecto na cirurgia, vocês entraram por vídeo ou já entraram direto aberto? Entramos direto aberto, com uma incisão mediana transumbilical. Na realidade, eu já desconfiava do que a gente fosse encontrar pelos achados. Então, foi feita uma incisão mediana, secção por planos, e liberamos o colo direito, como é possível observar na foto anexa. Para nosso planejamento cirúrgico, nosso plano A, era realizar uma colectomia direita, com anastomose iliotransversocólica, que resolveria o problema da obstrução e, em caso de uma malignidade mal diagnosticada, já estaria também resolvido. Então, procedemos a uma colectomia direita, com linfadenectomia em bloco e anastomose iliotransversocólica. Pode passar o Luciano, próximo. o aspecto era de adenocarcinoma? O aspecto transoperatório é de um tumor pétreo, mas nós não abrimos a peça cirúrgica para não violar, nós fomos abrir só depois de removida a peça. Vai ser a próxima foto, mas não passa ainda, Carol. Mas o aspecto da palpação era de um tumor duro, realmente, localizado no seco, por dentro. Acho que a Laiane Pitã, que é a Doris, levantou a mão. Opa! Eu quero fazer alguns comentários, porque como eu trabalho com proctologista, não são casos assim não são, como é que se diz, incomuns, tá? Há uns 7 anos atrás, a gente fez um trabalho, eu e Inácio, de 7 pacientes em 4 anos, de pacientes que tinham feito colestectomia há menos de 6 meses com tumor de colo. Então, aquela coisa do paciente chegar com o exame, isso eu sempre falo para os alunos, estou com pedra na vesícula, mas o que o senhor está sentindo? Aí vai avaliar, o paciente tem outras coisas, câncer de mama, já vi várias outras situações. Então, para o proctologista, isso é uma coisa até que a gente vê não digo com muita frequência, mas a gente vê. E essa paciente, ela tinha tudo para ser tumor, né? Ela tinha uma anemia, tinha uma massa palpável, e se essa biópsia não fosse tumor, ela tinha indicação cirúrgica porque ela estava obstruída, né? Estava com sinais de obstrução. A gente tem casos de verticulite de forma pseudotumoral, que a gente acaba operando porque o paciente obstrui. Então, eu acho que foi muito bem conduzida com a cirurgia. Talvez o que a Viviane falou de repetir a colonoscopia, fazer mais biópsias, né, para ter certeza. Se a gente não tivesse o aspecto tumoral, eu faria uma cirurgia oncológica nela, como se fosse câncer. Mas essa coisa da gente encontrar tumor de cólon
em pacientes que fizeram uma outra cirurgia, principalmente vesícula, não é comum no consultório do proctologista, sabe? Então, muito bom o caso, muito bom mesmo, Luciano. Obrigado, doutora Doris. Acho que mais alguém levantou a mão pelo que eu vi? Amara? Eu gostaria de comentar uma... Ladies first. Oi. Corroborando o que a Doris falou, é bastante comum a gente que faz de rotina ecografia abdominal para outras cirurgias, para investigação, às vezes hérnias incisionais, faz para evitar de operar uma hérnia incisional e deixar um outro problema dentro do abdômen, bariátrica também faz de rotina a ecografia. A colelitíase assintomática é muito comum, né? E às vezes o paciente tem um sintoma qualquer, é mal examinado, como o ultrassom é um exame barato de fácil acesso, faz o ultrassom e põe a culpa já de todo o sintoma do paciente lá na vesícula. E não é muito raro a gente ver pacientes operados da vesícula, assim como nesse trabalho que a Doris, que eles fizeram com colestectomia nos últimos 6 meses, com outra doença que certamente estava lá presente já no momento da colestectomia, né? Então, principalmente como nós temos bastante alunos aqui, é importante atentar para isso, que não se dá por vencido e acreditar tudo a colelitíase, né? Muito bem colocado, doutora Mara. Esse foi um dos recados até da ideia de trazer esses casos, um para os residentes e um para os alunos. Para os residentes, daquela vontade desenfreada de querer operar, mas para saber julgar adequadamente os casos, uma análise mais criteriosa, muito bem interpretado. E para os alunos, porque foi um caso muito rico semiologicamente, um câncer coloretal, com todas as características clínicas na anamnese e no exame físico. Doutor Funari tinha levantado a mão para falar também? Eu vou colaborar aqui com o que a doutora Amara acabou de comentar, é que nós temos vários acadêmicos que têm que saber que a cirurgia de vesícula biliar não é uma cirurgia sem comorbidades, né? Então, assim, uma cirurgia mal indicada de vesícula biliar, um paciente que a gente não tem uma história bem coletada, que não se consiga relacionar os sintomas digestivos dele com um quadro de cólica biliar, às vezes pode gerar um problema muito maior do que se a gente observar essa colitíase e ter certeza que é uma colitíase sintomática. Então, isso às vezes é um desafio diagnóstico que a gente tem nas síndromes dolorosas abdominais e diferenciar pacientes que têm uma dispepsia funcional, que têm uma colitíase sintomática, que têm colitíase assintomática. Há pouco tempo saiu um artigo agora que o objetivo da cirurgia de vesícula biliar não é retirar a vesícula biliar, é não lesar a via biliar. Então, assim, essa cirurgia ela não é uma cirurgia sem sequela nenhuma, né? Ela tem que ser uma cirurgia respeitada, a gente tem que indicar bem, o paciente pode evoluir com diarreia no pós-operatório, alguns evoluem com diarreia crônica, se tiver lesão de via biliar, está feito o estrago, né? Então são pacientes que vão ficar com problemas pro resto da vida. E com relação à parte deste caso, eu não sei se os colegas que estão presentes aí teriam solicitado algum exame diferente a mais no pré-operatório. Eu não sei se teria alguma coisa para ajudar, assim, o CEA não é diagnóstico, a gente sabe que o CEA é prognóstico, mas eu costumo solicitar quando eu tenho uma suspeita de neoplasia, mesmo sem diagnóstico de adenocarcinoma, eu solicito, se teria algo que a gente pudesse fazer a mais numa paciente que estava um diagnóstico de suboclusão. A suboclusão é um quadro cirúrgico, mas que a gente não precisa operar imediatamente, né? Então, talvez tivesse algum tempo para investigar isso melhor e melhor preparado para essa cirurgia, né? Para entender e planejar até, de repente, uma videolaparoscopia, alguma outra coisa diferente. Não sei se os colegas concordam. Excelente comentário, doutor Funari. Eu queria perguntar aos colegas... Opa. Desculpe, Luciano, pode falar. Não, 3 coisas muito breves, só para não perder o fio da meada. A colestectomia não é uma cirurgia isenta de riscos, como o senhor bem comentou.
É muito comum o residente dizer que é só uma vesícula, ou é muito comum o paciente dizer, é uma cirurgia simples, né, doutor? E é bem como o doutor Fonari disse, a preocupação é mais não lesar a via biliar do que retirar a vesícula. É uma cirurgia que exige uma grande atenção do cirurgião. E a terceira coisa que eu não queria deixar passar, o antígeno carcinoembrionário dela, o CEA, estava em 4,1 no pré-operatório. A pergunta minha é a seguinte, se fosse uma doença inflamatória intestinal, tá? No caso aí, uma retocolite ulcerativa ou mesmo um Crohn menos frequente, ela não tinha uma história que lembrasse isso, as alterações do hábito intestinal dela eram recentes, lembrava mais para neoplasia, uma neoplasia maligna. Porque, puxa, tu fazer uma ressecção intestinal, uma doença inflamatória crônica, puxa, a possibilidade de complicações é muito grande, fístula, etc, etc. Então eu queria saber o que vocês acham, assim, nesse caso, o que a gente poderia fazer até, indo em direção ao que o Pedro falou, o que a gente poderia fazer mais, considerando que existia uma certa urgência, mas não era uma emergência. Essa paciente, de repente, repetia a colonoscopia, sei lá. Tem que pensar de maneira epidemiológica. Assim, o Rio Grande é uma cidade portuária, tem um grande número de pacientes que têm HIV, e a gente está fazendo uma colonoscopia onde tem uma lesão ulcerada, né, só a parte infiltrativa dela que está estranha para mim, que a gente vai ver na patologia depois, mas eu acho que sim, que tem que se esmiuçar esse diagnóstico do ponto de vista infeccioso, né, antes de partir para uma definição de neoplasia. Essa que é a minha questão. Eu queria também acrescentar, o comentário do Dr. Miguel foi bom porque já veio de encontro ao que eu, num determinado momento, eu disse que o plano A era a colectomia. Por quê? Qual seria o plano B e o plano C? Nós pensamos que poderia ser também um linfoma de Delgado, de ilho terminal, ou uma tuberculose intestinal, ou uma doença de Crohn acometendo a região iliocecal. E o transoperatório seria decisivo. Como ela estava semi-ocluída, o caminho seria a cirurgia igual, só nós faríamos uma cirurgia mais econômica. Como nós palpamos aquela massa na região do seco, optamos por aceitar ser um suposto adenocarcinoma não diagnosticado na biópsia e fazer hemicolectomia. Senhores, tem o segundo caso, por isso que eu estou tentando dar uma acelerada para a gente vencer em 1 hora os dois. Doutora Carol, passa o próximo slide. Então, aqui nós temos a vesícula biliar, então nós abrimos ela depois da cirurgia, revelando seus cálculos no seu interior, e o próximo slide, uma incisão longitudinal na peça cirúrgica, mostrando a tumoração. Então, aqui nós podemos ver uma lesão tipicamente neoplásica, comprometendo a válvula iliocecal. Essa foto está bem clara, bem elucidativa. E o anátomo patológico, próximo slide. Então, doutora Carol, pode ler o resumo do anátomo para nós? O anátomo patológico veio o adenocarcinoma, um pouco diferenciado do seco, como vocês já tinham comentado anteriormente, com áreas produtoras medindo de 3,9 centímetros em seu eixo longitudinal, ocupando 80% da circunferência do órgão. As margens cirúrgicas proximal, distal e circunferencial da peça estavam livres, a ausência de metástases nos 29 linfonodos examinados na peça. E a paciente da vesícula apresentava colecistite crônica. Então, veja alguns desafios que o cirurgião do interior acaba se encontrando no dia a dia da profissão. Então, aqui, graças a Deus, somos bem-sucedidos. De fato, tratava-se de um carcinoma e a cirurgia foi curativa. Essa paciente teve uma evolução pós-operatória muito boa, sem colostomia, sem drenos, sem nenhuma complicação, nenhuma intercorrência, sem fístula, deu alta em 7 dias pós-operatórios e no acompanhamento ela permanece viva e sem recidivas. Essa cirurgia foi em 2018, né, Carol? Isso, 2018. Faz 4 anos, então. Perfeito. E o próximo slide, o CEA, só mostrando como estava antes e depois. Sim. Ela fez no mesmo laboratório, importante de sempre fazer um marcador, o CEA é um marcador para neoplasia coloretal, que a gente utiliza bastante, foi feito 2 dias antes da cirurgia e 2 dias após. Ele tem uma baixa sensibilidade ali nas lesões iniciais,
e a normalização acontece normalmente após 6 semanas do procedimento cirúrgico. Que é o exame de acompanhamento, né? Então, é importante para depois das próximas consultas, a gente fazer aqueles exames que todos já bem sabem do segmento pós-operatório do carcinoma coloretal. Isso. E para pacientes não fumantes, eles utilizam uma referência de até 3, né, nanogramas por ml, e esses pacientes fumantes até 5, porque pode também ter esse aumento nos pacientes fumantes. Na sequência, nós temos um outro caso semelhante, mas que também tem algumas surpresas. São 2 casos. Eu não sei se alguém quiser agora, neste momento, também fazer algum comentário, dividir sua opinião, pode ficar à vontade. Zogby? Oi, Zogby. Bregeron, eu poderia fazer um comentário? Claro, mas deve. Não, eu acho que o mais marcante desse caso que tu apresentou agora é a questão de que toda a conduta, ou o principal da conduta, foi muito mais baseado na história e no exame físico dessa paciente. Eu acho que isso é elogiável. Quer dizer, toda a história dela e o exame físico com massa palpável, uma história de emagrecimento, uma história de sangue nas fezes, e que tu fez uma colonoscopia e que não te deu o diagnóstico definitivo, mas tu te baseou muito mais, e a equipe, né, na lógica e no que a paciente disse e de como ela foi examinada, né? Ou seja, não se precisou de um aparato tecnológico muito grande para tomar uma decisão baseado nisso, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais elogiável desse caso, ou seja, a chance de que fosse um tumor e não perder tempo ainda pedindo novos exames, fazendo novas biópsias, que eventualmente podem ajudar, né? Mas então, eu acho que esse caso é muito emblemático nesse sentido. É só esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigado, doutor Bregeron, bem colocado. Interiorizando o CBC. Muito obrigado. Doutora Mara, queria falar alguma coisa? Eu concordo com o Bregeron, eu também teria operado, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vê pacientes que vêm exaustivamente investigados e que muitas vezes, principalmente o Sistema Único de Saúde, perdem um tempo precioso correndo atrás de exames, quando a gente já tem quase certeza. Nesse caso, era uma paciente já idosa, costuma ser fácil de palpar o abdômen, tinha uma massa palpável, estava subocluída, né? Eu teria operado ela também. Perfeito, doutora Mara. Doutora Viviane levantou a mão também. Isso, eu só queria, assim, o início, tanto da anamnese e do exame físico, como foi importante nesse caso. Eu queria passar para os residentes que isso não tivesse sido feito. Se a anamnese não fosse tão boa como foi feita, se eles teriam pego aqueles sintomas da paciente que estaria um pouco constipada, que teve a perda de peso ponderal, talvez não tivesse nem levantado a hipótese que ela tivesse subocluída, levasse essa paciente para operar, ia fazer a colicistec, não ia ver nenhuma lesão, e mais adiante ela iria ficar obstruída. Então, foram sinais, né, na anamnese e no exame físico, muito importantes para o segmento desse caso. Mas se não tivesse sido feito, talvez essa paciente tivesse sido operada só a vesícula. Excelente, doutora Viviane. E esse é o recado. A anamnese, o exame físico, a semiologia é imortal. Por mais que se desenvolvam tecnologias, exames sofisticados, a gente nunca pode prescindir da anamnese e do exame físico. Vamos partir para o próximo caso? Doutora Carol. Vamos lá. Agora, nosso segundo caso, nós temos um homem de 70 anos que vem apresentando uma sensação de dor em quadrante inferior direito, associado com constipação crônica, tenesmo e afilamento das fezes há 6 meses, negamelena ou hematoquesia. De comorbidade, ele tem uma hipertensão arterial sistêmica, depressão e ansiedade. Faz uso de losartana, hidroclorotiazida e bromazepam. De antecedentes pessoais, ele teve uma neoplasia de próstata e familiares, ele teve um irmão que faleceu com um câncer de cólon.
Cirurgias prévias do nosso paciente. Ele fez uma prostatectomia aberta há 13 anos, uma hernioplastia incisional há 12 anos e uma colecistectomia videolaparoscópica há 1 ano. Vejam bem, pessoal, aqui nós temos um paciente masculino dessa vez, também já idoso, tem 70 anos, e vem com dor em quadrante inferior direito. Ele tem algumas diferenças. Ele já era constipado crônico, mas ele refere agora tenesmo e afilamento das fezes há 6 meses. Talvez eu destacaria nesse sentido. Vamos para o próximo slide. No exame físico do nosso paciente, ele está corado, estável, hidratado, eupineico, acianótico, afebril e aniquitérico. No aparelho respiratório, ele apresenta um rumor vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. No abdômen, está flácido, ruídos hidroaéreos presentes e fisiológicos, indolor à palpação e sem massas palpáveis ou visceromegalias. Aparentemente não parece ter maiores mistérios. Eu não sei como a gente conduziria esse caso. Alguém teria alguma ideia? Qual exame nós faríamos? Colonoscopia. Perfeito, doutora Mara. Então, vamos à colonoscopia. Vamos lá. Então, nosso paciente fez uma colonoscopia. O aparelho ele só foi até o colo ascendente, não chegou a progredir por conta de presença de fezes sólidas e pastosas em toda essa parte do segmento. Tinha a presença de divertículos, pólipos e também tinha uma lesão vegetante do sigmoide mais ou menos 23 centímetros da margem anal externa. Então, senhores, veja que nós encontramos aqui uma lesão vegetante no sigmoide. Ele tinha fezes afiladas com tenesmo de início recente, há 6 meses. Um paciente idoso cujo irmão foi falecido de câncer de cólon. Bom, ele fez biópsias dessa lesão. Vamos dar uma olhada no resultado da biópsia. A biópsia veio negativa para neoplasia. Ai, ai, ai. E agora, senhores? O que nós fazemos? Tem que trocar o laboratório de patologia. Claro, foi o viés de seleção dos 2 casos de agora, mas nosso laboratório é muito bom, viu? É o cara que faz a biópsia. Mas bem colocado. Vamos para o próximo slide, doutora Carol, por gentileza. Vamos lá. Próximo. Então, na dúvida diagnóstica, esse paciente havia feito uma tomografia e um enema opaco para mapear o local dessa obstrução. A tomografia mostrou uma massa localizada em sigmoide, sem outras alterações, sem lesões à distância, em vísceras sólidas ou em linfonodos, e o enema opaco mostra estas imagens. Sim. Doutora, também... pode descrever o enema opaco para nós, então? Isto. Então, o enema opaco ele veio mostrando um marcado grau de espasticidade do cólon descendente sigmoide, com inúmeros pequenos divertículos. A nível de junção do reto sigmoide, observa-se imagem de redução de calibre e rigidez das paredes, que podem estar relacionados à lesão neoplásica. E pediu para a gente correlacionar com a colonoscopia. Então, façamos uma pausa agora. Temos a presença do ilustre Dr. Fernando Figueiredo, que entrou agora e levantou a mão. Gostaria de passar a palavra a ele, que deve ter também alguns comentários importantes acerca desse caso. Boa noite, Luciano. Estão ouvindo? Sim, perfeitamente, Dr. Figueiredo. Tudo bom? Um abraço a todos vocês. Gosto muito dessa cidade, adoro Rio Grande, afinal fiz a minha formação ao lado, em Pelotas, e seguida eu estava por aí. Eu só tenho, desculpe, eu cheguei atrasado, não peguei o início do primeiro caso. A respeito desse segundo caso, Luciano, foi feito um toque? Sim, sim. O toque retal não mostrava anormalidades, não tinha lesão obstrutiva ao alcance do dedo. E tinha fezes na ampola. Fezes na ampola. Perfeito. Vamos dando continuidade. Eu gostaria de ver o que o Oscar acha disso aí. Afinal, o Oscar é o mais experiente entre nós.
Não faz assim, mais experiente, tá bom? Eu entendi o que tu falasse. Decano. Não, realmente, o segundo caso é uma anaplasia de cólon. Eu acho que eu já me satisfaço com a colonoscopia, né? Mesmo tendo dado resultado negativo, pelo aspecto da lesão na colonoscopia, né? Uma lesão vegetante, ulcerada. Então, sabe que eu sou decano e sou muito cirúrgico. Perfeito, Oscar. E diga-se de passagem, essa imagem do pneumopaco, para os estudantes que estão aqui, vocês podem ver mais à esquerda a ampola retal, que está preenchida de contraste, aquela parte branca. À direita, podem ver o colo descendente, isso aí, o reto, exatamente. Lá à direita, o colo descendente sigmoide, e aquela porção bem estreitinha, um pouquinho mais. Aí, perfeito, Carol, essa porção estreitinha, que é a porção que está obstruída, com o lumen bastante espremido por algum processo expansivo nesse local do sigmoide. Então, tem uma lesão tumoral neste local, cuja causa, nós acreditamos, a biópsia veio negativa, mas indo na mesma linha de raciocínio do paciente anterior, como o Dr. Oscar bem colocou, a gente não pode deixar de colocar como hipótese um carcinoma coloretal. Luciano, está presente com a gente também o Fernando Derechim. Opa, doutor Fernando, seja bem-vindo. Olá, boa noite, obrigado. Então, tendo em vista uma lesão obstrutiva, sim, doutor Miguel? Não, é o seguinte, parece claro o caso, mas tem que lembrar que a queixa principal do paciente era no quadrante inferior direito. Obviamente que deve ser em função da suboclusão, devido ao tumor no sigmoide, mas não ficou claro a avaliação do cólon direito, porque a colonoscopia ficou prejudicada, porque está muito obstrutivo, o preparo então não ficou bom. Qual é a chance da gente ter um tumor sincrônico aí, e daqui a pouco a gente fazer uma retosigmoidectomia e deixar um tumor no cólon direito? Será que é uma preocupação que a gente deva ter pela a idade do paciente levaria ao contrário? O que vocês acham? Ou já vamos passar para a cirurgia direta? Bem observado, doutor Miguel. Em todas as situações, nós sempre fazemos um inventário bem rigoroso da cavidade abdominal na tentativa de pegar outros tumores sincrônicos ou até de outros locais. Seu comentário é muito pertinente, de fato. E a dor dele à direita nos causou certa estranheza também, já que o processo obstrutivo, tanto na colonoscopia quanto o pneumopaco, era à esquerda. Uma das possibilidades também seria pela distensão do seco, quando ocorre uma semioclusão intestinal. A doutora Mara levantou a mão. O áudio está desligado, doutora Mara. Eu não vi, Zogby, a imagem da tomografia. Ele tem o colo direito distendido, seco distendido, podia ser o motivo da dor dele, que justificasse dor, esse quadro de procurar o médico por dor em fossa ilíaca? Ele tem uma... Diga, Carol. Ele, de exame de imagem, ele tem uma ressonância de abdômen, que apresentou divertículos em colo, e também espessamento parietal da região distal, do sigmoide com pequena infiltração de gordura adjacente, que aí eles correlacionaram a possibilidade de neoplasia ou de verticulite. Luciano pensou na forma pseudotumoral da doença diverticular? Muito bem colocado, Teradores. Esse era o nosso plano B. Esse era o nosso plano B. Também, a maioria vai fazer muito sentido adiante. Bem colocado. Vamos passar o próximo slide, doutora Carol. Vamos lá. Então, senhores, durante o transoperatório, então, o paciente foi submetido à avaliação pré-operatória, como se faz com todos os pacientes. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Nós nos possibilitamos fazer a remoção íntegra da peça cirúrgica, sem contaminação da cavidade. E a anastomose término-terminal
com uso de grampeador. A primeira cirurgia foi com anastomose manual e essa segunda foi com uso do stapler. Então, a Ana vai mostrar para os alunos o que é o stapler, o que é o grampeador, onde ela está circulando com o mouse, tem a ogiva que é suturada na porção do cólon, que vai descer até o reto para anastomose. E agora mostra para nós isto, ali embaixo, desculpa, ao contrário, desculpa. Essa que ela está circulando agora é que é do cólon, é que a imagem está com o paciente deitado, é por isso. E a que está acima seria a mais caudal, que está no reto, para fazer a anastomose com grampeador. Na figura da direita, nós temos a anastomose pronta. E no centro eu coloquei um videozinho para mostrar para os alunos como é feita essa anastomose com grampeador. Clica no videozinho para mostrar, Carol. Então, é feita a aproximação das duas extremidades e depois o grampeador, ao mesmo tempo que corta a parte interna, anastomosa uma víscera a outra, deixando uma anastomose circunferencial coloretal, término terminal. Geralmente, na anastomose com grampeador, eu sou um obsessivo compulsivo, eu faço uma sutura de reforço à volta, é um hábito que eu tenho. O paciente também recuperou-se bem, sem ileostomia de proteção, sem colostomia, sem drenos também, com uma evolução favorável. E deu alta evacuando normalmente, essa cirurgia foi feita em 2019, ele segue bem e sem recidivas. Mas o anátomo patológico, vamos ver a peça cirúrgica agora no próximo slide. Vamos lá. E o anátomo patológico? O anátomo patológico veio de verticulite aguda supurativa perfurada, associada a perviscerite, as margens cirúrgicas viáveis e ausência de neoplasia. Então vejam que surpresa, este caso que a anamnese e o exame conduziam mais para um carcinoma coloretal, de fato, era um síndrome pseudotumoral ocasionado por uma diverticulite. E muito estranho, porque ele não tinha febre, não tinha dor em abdômen esquerdo e estava relativamente estável no momento do exame. Não tinha nem sequer dor à palpação. E o laudo veio de uma diverticulite aguda. O único sintoma mais inflamatório dele era o tenesmo, né? Que eu não estava conseguindo relacionar com as outras partes da sintomatologia dele. Verdade, Trufunari. A gente já deixou passar um pouco batido o tenesmo, talvez esse fosse uma das nossas ferramentas. Outro detalhe que teve ao longo do caso é que ele tinha vários divertículos, tanto na colonoscopia quanto no enema e também na ressonância que apareceu. A gente acabou focando mais no que estava mais assustador e não demos tanta importância para os divertículos. De qualquer forma, foi uma cirurgia curativa, ele seguiu muito bem. Doutora Mara levantou a mão. Tu quase respondeu já a minha pergunta com as fotos da peça, mas no transoperatório era tão espástico o colo mesmo, como parecia ali no enema, ou ali no enema era uma contração mesmo só? Não, o transoperatório, o colo não despertava tanto atenção, não. Era um sigmoide mais um pouco mais musculoso, mais duro, a porção que tinha a diverticulite em si, parecia uma tumoração, parecia uma neoplasia de fato, e o restante do colo esquerdo era mais duro, mas não assim espástico. Sim, não tão assustador como na imagem do enema. Exato. É só uma fita. Mas tinha uma tumoração, no transoperatório nós palpávamos realmente uma tumoração, parecia um carcinoma na palpação. E o paciente parece um bom obeso, né? Sim. Esse não tinha, exatamente, doutora Mara. Abrimos, então, espaço agora para discussão. São 8 horas em ponto. Doutor Oscar levantou a mão. Não, só parabenizar a ti, né, Zog, e a Doris pelo evento. Eu acho que foi assim, um sucesso, né? Um número de participantes bem relevante e fiquei bem satisfeito, gostei muito. Parabéns para vocês. Muito obrigado, doutor Oscar. Antes de eu passar a palavra à doutora Doris, eu quero lembrar aos que estão aqui presentes, a todos os ouvintes, que haverá certificados de participação com a
Liga de Cirurgia da Unisc, da doutora Doris, em que eles passarão um link para preenchimento de um questionário para passar o nome completo e pegar os certificados. Depois podem colocar no chat isto, para que o pessoal possa entender direitinho como proceder. Eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade, me senti muito feliz mesmo, muito honrado em poder estar aqui com vocês nessa noite. Nós, do interior, operamos muitos casos difíceis, às vezes com escassez de recursos, tem muitos casos bonitos e bem documentados, foi realmente um pouco difícil até fazer a escolha, tendo em vista que a casuística é grande, tem bastante coisa legal para poder trocar, para poder apresentar. Mas, enfim, a ideia seria poder trazer um pouco de entusiasmo aos alunos, aos acadêmicos, aos residentes, e por isso escolhemos esses casos daqui. Fica o meu agradecimento e meus parabéns à doutora Doris e a toda a comissão organizadora. Muito obrigado, Zogby. Nós que agradecemos. E nesse processo todo tem pessoas muito importantes, assim, que a gente não pode esquecer, que são nossos alunos, né? Os nossos residentes, nossos alunos, é o motivo da gente trabalhar tanto, muitas vezes, né? Então, eu vou pedir para os alunos que são os presidentes das duas ligas dar um recado final, né? O presidente aqui da liga da minha cidade e da cidade do Zogby, e depois a gente finaliza, então, formalmente, né? E convidar todos já para o próximo mês com o pessoal de Passo Fundo, depois novembro com o Fernando lá em Erechim. A Viviane queria falar ali, Doris. Tá, não vi. Pode falar, Viviane. Não, na verdade eu gostaria só de agradecer o convite feito pelo Dr. Zogby, né, para participar do evento, parabenizar pela condução dos 2 casos, foi excelente, e também parabenizar a doutora Ana Carolina também pela apresentação dos casos. Excelente também, parabéns. Obrigado, doutora Viviane. Os meninos... Bom, vou falar aqui então. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou o atual presidente da Liga de Coloproctologia e Cirurgia Digestiva da Unisc. Foi um prazer imenso participar desse evento hoje, contando com pessoas que são exemplos para a gente que está em formação. Doutor Luciano, muito obrigado. Aos demais debatedores, Ana, que apresentou o caso também, muito obrigado mesmo. Acredito que eu esteja falando por todos os acadêmicos e da nossa liga, que foi muito gratificante para a gente mesmo. É muito bom a gente agregar mais conhecimentos e espero que a gente continue realizando. Já fica o convite para os próximos, né? Vai ter de Passo Fundo e também de Erechim. Então, espero que a gente se encontre novamente nesses próximos eventos. Muito obrigado. O teu presidente, Zogby. A Fernanda está no ar. Quem está de representante da Liga de Cirurgia neste momento, pessoal? Sei que está cheio de rio-grandinos aqui, pessoal da Liga. Eliezer, assume, tu que estás gravando aqui, é para nós aqui o evento, assume a frente aí como imediato e... Boa noite. Obrigado, Eliezer. Bom, então, se alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A gente conseguiu cumprir bem o horário, né? A gente teve 10 minutos de introdução, porque era o primeiro evento, né, Zogby? Muito bom mesmo. Alguém mais gostaria de falar? É para ser um encontro de amigos, na verdade, né? Nossos encontros. Senão a gente finaliza por aqui. Muito obrigado, então, e até o mês de setembro com o Carloto lá em Passo Fundo. Muito obrigada. Estaremos lá, muito obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal. Um grande abraço. Abraço a todos. Abraço. Obrigado, boa noite.